Olá a todos pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal HC Espiritual. O meu nome é Helder Correia e vamos dar seguimento aqui aos últimos vídeos que eu tenho postado no canal e que tocam em temas que são suscetíveis de gerar algum tipo de conflito interno, algum tipo inclusive de afastamento de algumas pessoas que ainda podem ter, e o que é normal, ainda podem ter na sua crença um forte vínculo com alguma religião. Neste caso, acredito que seja com a religião que deriva do cristianismo, algumas delas digo, e no entanto eu quero já fazer aqui um alerta, ou uma espécie de aviso prévio. Este canal é, como vocês sabem, um canal onde eu falo de espiritualidade de forma aberta. Eu sou uma pessoa que tenho dentro de mim uma convicção espiritualista, liberta de qualquer tipo de religiosidade, o que não invalida o facto, como eu já estou cansado de dizer, ou como eu já disse várias vezes, que eu possa ir beber espiritualidade a qualquer texto com um vínculo religioso, mas que dentro de quem escreveu o texto possa ter existido algum erro de tradução, ou até mesmo a pessoa que o escreveu possa ter de alguma forma desvirtuado alguma situação, mas ainda assim, seja qual for o motivo ou o acontecimento, eu vou tentar sempre buscar qual é o lado espiritual disso. E porquê é que eu estou a fazer este adendo? É que eu tenho colocado vídeos que mexem muito com essa parte, a parte da crença das pessoas. O primeiro vídeo neste leque de novos vídeos que eu tenho trazido para o canal foi um relato de uma visão por clarividência, onde eu vi imagens dos três pastorinhos. E nesse vídeo, é claro, eu tento ir buscar o porquê disso ter acontecido, porque existiu um propósito espiritual por trás disso. Ou pessoas comentaram dizendo que podia ser a atmosfera espiritual que envolve Fátima a trazer esse sentimento espiritual. Houve quem também defendesse a forte divindade que existe em Maria e, portanto, eu também nunca disse de maneira conclusiva o que é que foi e não descarto nenhuma das possibilidades. Agora dou o meu próprio ponto de vista dentro daquilo que eu senti e vi. O outro vídeo que eu coloquei, que até foi o último, foi um vídeo onde eu falei de Maria Madalena. E eu fui buscar as possibilidades para além da visão religiosa, que nós sabemos que teve um tendenciosismo a fazer uma imagem de Maria Madalena como uma prostituta, e portanto eu, como alguém espiritual e alguém que busca para além das periferias criadas pelo condicionalismo do próprio homem, tenho como comprometimento tentar interpretar diversas e amplas possibilidades, e isso não pode descartar, ainda para mais, o facto de que Maria Madalena tem uma forte energia espiritual e teve um papel fundamental e crucial naquela que foi a travessia da encarnação de Jesus Cristo. Eu ponderei nesse vídeo situações que podem gerar muita defensiva por parte de quem está a ver, se essas pessoas têm ligação religiosa. Portanto, falar que, ou trazer a possibilidade de que Maria Madalena poderia ter um relacionamento de homem e mulher com Jesus Cristo é algo que ainda faz muita confusão para muita gente. E é normal que assim o seja. O que é também normal é eu ter a abordagem direta, firme, que eu tenho de trazer essa possibilidade sem qualquer problema, mas também não querendo ferir nenhuma pessoa, nenhuma suscetibilidade. Mas eu tenho que o fazer pelo comprometimento que eu tenho com a parte da espiritualidade, sem nunca afirmar qual foi o papel em concreto que Maria Madalena teve na vida de Jesus, porque não tive esse acesso. Mas posso trazer possibilidades. E eu vou voltar a reforçar algo que eu também disse no último vídeo. Isso não desmerece a tremenda espiritualidade, a tremenda energia crística de um ser como Jesus Cristo. As pessoas não podem confundir inerências normais daquelas que são as nossas necessidades biológicas e os perigos que estamos expostos quando estamos encarnados
com uma outra coisa que não é vista pelos olhos físicos, mas que é uma aura com grande espiritualidade e que transpassa isso à medida que vai veiculando e dando os seus passos. O que eu quero dizer com isto é, Jesus Cristo esteve encarnado na Terra como um homem de carne, mas com uma espiritualidade muito amplificada e com toda a certeza com um propósito espiritual enorme. Mas Jesus Cristo esteve exposto a situações do dia a dia, porque ele estava encarnado. Ou seja, dando um exemplo, por exemplo, Jesus passando num sítio onde há abelhas, ele poderia ser picado. Isso não invalida o facto de ele ser um ser com tremenda espiritualidade. Já numa situação onde existam espíritos obsessores, é claro que o arcabouço espiritual de um ser como Jesus tem nem sequer há reciprocidade com seres mais densos. Portanto, ele elimina com uma imensidão, talvez para mim, muito difícil sequer de mensurar. Portanto, eu jamais desvalorizaria um ser como Jesus Cristo. Como também jamais iria desvalorizar espiritualmente Maria Madalena. E por isso é que fiz o vídeo que fiz. E como eu não estou preso a nenhuma linha espiritual específica ou alguma religião, a mesma coisa posso dizer de Siddhartha Gautama, também chamado do Buda. Buda enquanto o estado búdico que ele alcançou, assim como o estado crístico de Jesus, que é um estado de consciência pleno e altamente amplificado da sua própria essência espiritual. Ramakrishna na Índia, a linha do Kriya Yoga, por exemplo, o que não desvaloriza o facto de, por exemplo, até citando a linha do Kriya Yoga, Lahiri Mahasaya ele constituiu família, portanto ele tinha uma esposa. Já por outro lado, não era da linhagem do Kriya Yoga, mas teve uma grande espiritualidade e um ser divino que eu coloco ao lado de Jesus Cristo e também de Buda, por exemplo, Ramakrishna, que também teve uma esposa, mas no caso de Ramakrishna não foi consumado. Essa união não foi consumada nos âmbitos da sexualidade, mas porque esses próprios seres já tinham uma realização interior onde eles verificavam-se, sentiam-se sobre sobre esse estado de consciência, onde para eles não existiu a necessidade, não existia essa necessidade de união sexual. Mas isso é um caso específico. O que quer dizer o quê? Jesus Cristo poderia também, enquanto um ser espiritual, não ter a necessidade deste vínculo amoroso, mas também o poderia ter porque há outros exemplos na parte espiritual onde seres até considerados mestres tinham um papel enquanto chefes de família. E é aqui que eu digo mais uma vez, uma coisa não desvaloriza a outra, uma coisa não nega a outra. Ter uma enorme espiritualidade não é contraproducente com o lado humano, que está exposto aos perigos e às inerências normais da vida física, mas, no entanto, espiritualmente falando, há, claro, uma divergência em relação àquilo que é o comum dos seres humanos e que ainda é o comum dos dias de hoje. A maior parte, talvez de 8 bilhões de pessoas encarnadas, grande parte dessa percentagem não tem este mergulho interno, esta autopercepção, este autoconhecimento e esta busca por parte da espiritualidade. Mas estes seres que eu cito, e tantos outros dentro da história, e que nós sabemos que tinham grande mestria e sabedoria espiritual, estiveram encarnados em corpos onde haviam necessidades normais, e uma coisa, mais uma vez digo, não invalida a outra. E é preciso compreender isto. Ao dizer isto, eu não estou a desmerecer um ser que para mim é magnífico e que os ensinamentos dele, para mim, são ensinamentos que eu tento seguir da melhor forma, porque são brilhantes. Falo de Jesus, Yeshua. Portanto, eu não quero desmerecer em nada Jesus. Tanto que eu não estou interessado com o lado humano. Eu não estou interessado como é que Jesus Cristo era, figurativamente falando, o que é que ele fez enquanto ser humano, se ele teve um relacionamento, se não teve com Maria Madalena. Eu trouxe isso para ponderar algo na visão e na perspectiva de Maria Madalena,
para trazer uma outra compreensão para além das limitações da religião. Penso que já me alonguei um pouquinho nesta introdução, mas eu acho sempre necessário trazer para que vocês compreendam da melhor forma o que é que eu quero dizer com aquilo que eu trago. E eu não posso estar preocupado com aquilo que posso ou não posso dizer, aquilo que eu devo ou não devo dizer. Um dos meus papéis enquanto divulgador da espiritualidade é trazer as minhas próprias experiências de uma maneira natural, sem estar preso à ideia de que devo ou não devo trazer. Não, trazer as minhas experiências espirituais, que são as experiências de tantos outros, trazer de forma natural para que vocês tenham na vossa absorção do vídeo essa naturalização, essa ideia natural de que aquilo que eu estou a trazer é natural, a espiritualidade é a nossa natureza, então eu não devo trazer de uma forma reprimida, não devo transparecer isso. Eu devo transparecer aquilo que eu tenho dentro de mim, que é uma firmeza espiritual, pelas minhas próprias experiências, e esta busca por um despertar contínuo, espiritualmente falando, que não é um momento concreto, é um continuar. Eu tento sempre ficar um ser mais elucidativo, um ser com mais lucidez, sabendo que eu oscilo ainda. E ter esta noção faz de mim alguém normal. Claro que uma outra coisa é nós verificarmos pelas próprias obras do ser e por aquilo que foram as realizações enquanto na sua passagem aqui na Terra, nós vemos que efetivamente alguém que teve uma linha reta, foi alguém comprometido com a sua missão espiritual ou o seu propósito espiritual. Claro que isso também pesa na balança, mas aqui eu já estou a falar de outra coisa, que é as obras que a pessoa fez, a maneira como a pessoa falava da espiritualidade sem precisar de desmerecer outras pessoas, a maneira como a energia que a própria pessoa transmitia. Isto é aquilo que eu estou a dizer da linha reta da própria pessoa, o equilíbrio, a harmonia que a própria pessoa transparecia. Isso conta, claro que sim, para todas as pessoas que estão a absorver isso, isso também conta na balança. E é por isso que algumas pessoas, quando têm um tendenciosismo a seguir uma energia não tão harmoniosa, para algumas pessoas mais sensíveis, isso vai fazer a diferença para além daquilo que essa pessoa, seja ela qual for, fale. Isso também conta. Mas isto é uma outra situação. Porque eu não vou avaliar a pessoa se teve uma linha mais reta e harmoniosa, se a pessoa teve algum relacionamento. Eu não vou avaliar como é que a pessoa se vestia. Claro que aqui também eu não estou a falar de extremos. Estou a falar de coisas normais e espero que vocês compreendam aquilo que eu estou a dizer. A verdadeira espiritualidade não está naquilo que a pessoa veste, não está naquilo que é a raça da pessoa, não está em nada disso. A verdadeira espiritualidade está num conjunto de situações de manifesto, que a própria pessoa manifesta enquanto pensamento, sentimento e ação. E este conjunto vai mostrar aquilo que são as pedras basilares, os pilares dos princípios da pessoa e também aquilo que a pessoa tenta sempre fazer. Que não é dizer que a pessoa não vai errar. A pessoa vai errar, mas talvez a pessoa vai diminuir as vezes que erra e vai acertar cada vez mais e vai tentar transparecer o máximo de naturalidade disso mesmo, não se escondendo numa capa, duplicando aquilo que é uma idealização da pessoa sobre si própria e que depois não condiz com a parte real. 14 minutos de introdução. Eu sei que talvez esteja-me aqui a repetir, mas eu acho mesmo necessário elucidar as pessoas e ficar bem explicado qual é a minha postura em relação a estes vídeos que eu tenho feito. Neste vídeo vamos falar sobre Jesus Cristo, de uma maneira mais direta. Eu tenho tocado no nome de Jesus, Yeshua, nos últimos vídeos, mas nunca de forma direta, e aqui eu vou dedicar este vídeo a falar de Jesus sobre uma perspectiva que é os milagres que ele realizou e dentro do conhecimento espiritual que eu tenho, tentar aqui disseminar as possibilidades espirituais e parapsíquicas dentro desta trajetória. Portanto, nós conhecemos ao longo da história e das diversas escrituras um Jesus que tinha o dom da palavra, era alguém que através da comunicação
materializava a sua energia, que era uma energia com uma amplitude bem diferenciada, um avatar, uma expressão divina, mas que era carne e osso. Mais uma vez digo, mas havia a comunicação, ela também é uma maneira de transpassar energia. Além do que está a ser dito, as pessoas que têm mais sensibilidade captam a energia. Portanto, comunicar é também passar energia através do chakra laríngeo, e toda a convicção da pessoa transpassa através da sua aura, que pode ter, essa aura pode amplificar vários metros, então as pessoas estão ali a captar também uma energia. O que é dito tem importância, mas o que é sentido também. Uma coisa complementa a outra. Então Jesus tinha uma mensagem que tinha características próprias, ok? Tinha objetivos, portanto vê-se que Jesus ao longo da sua história era alguém que tinha um sentido estratégico e ponderado dos momentos em que deveria dizer certas situações. E agora vamos tentar perceber, um ser como Jesus, com tamanha lucidez, para já é um ser com uma amplitude espiritual que antecede a encarnação aqui na Terra. Há quem defenda que Jesus teve um preparo para conseguir tamanha consciência compactar num corpo físico e que corpos não aguentariam isso. Há quem fale sobre isso. Acho importante também trazer como possibilidade e, portanto, há essa possibilidade de tamanha consciência que se exprime em planos que não são tão densos tenha causado dificuldade e tenha levado um preparo para conseguir condensar num corpo que pudesse sustentar tamanha energia. Há quem defenda, inclusive, características que o corpo físico de Jesus, características que ele teve para poder compactar e sustentar tamanha energia. Depois de encarnar, um ser que vem com este propósito de elevar a consciência humana, estou a falar de uma forma grupal, a civilização humana naquela época, de trazer uma outra visão muito ligada à parte espiritual. Se vocês observarem as escrituras de Jesus e tentarem olhar com um sentimento ligado à parte espiritual, tirando a parte religiosa, vocês vão ver que havia uma mensagem muito espiritual, mas que, desvirtuando para o lado religioso, desvirtua, muito possivelmente, muitas dessas mensagens desvirtuam para aquilo que é o interior espiritual das pessoas. Por exemplo, quando ele fala do segundo nascimento, acredito eu que ele está a falar da descoberta da espiritualidade. Primeiro nascimento, onde temos o véu do esquecimento, enquanto fetos, depois desenvolvimento do bebê até à criança, até ao adolescente e até à fase adulta, nós temos esse nascimento onde é constatada uma vida material, mas que, derivada ao esquecimento, não é da maioria, nós não sabemos da nossa realidade espiritual. Daí o segundo nascimento falado por Jesus seria esta constatação da nossa essência espiritual. Claro que visão religiosa vai dizer que existe uma outra conotação para esta mensagem, mas aquela que eu tenho mais reciprocidade de compreensão é esta. Então o que eu quero dizer é, com toda a certeza, Jesus, até inclusive sendo uma consciência vinda de outras orbes planetárias, veio com uma missão para a Terra, assim como outros mestres espirituais. E a acompanhar todo o processo, acredito que existiriam também equipas espirituais, amigos espirituais do plano terrestre e, quem sabe, de outras orbes planetárias, pertencendo até àquilo que é tão falado da Confederação Galáctica. Embora eu tenha tendência a fugir destes rótulos, mas o que é facto é que existe uma confederação que regula, por exemplo, o nosso sistema solar dentro de diretrizes que também com uma forte evolução espiritual e consciencial, respeitando também minuciosamente aquele que é o desenvolvimento humano, civilizacional, humano enquanto civilização. E, portanto, com toda a certeza, Jesus tinha equipas nos bastidores espirituais que traziam inspirações
trazia um monitoramento de cada acontecimento da vida dele, e com certeza, e é aqui que o tema do vídeo seria os milagres. Uma das coisas na trajetória de Jesus que é muito falado nos Evangelhos é os milagres que ele fez. Milagre aqui serve para denominar algo que foge dos parâmetros normais que nós compreendemos, o que não invalida o facto de estarmos a falar de uma ciência espiritual ainda não compreendida por nós. Quando a gente se calhar começar a compreender, talvez já não denomine de milagre.